Um oferecimento curso de teologia da Rádio Melodia. Aprendendo mais de Deus. Acesse cursosmelodia.com.br. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa então o nosso debate. O debate Melodia nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, 28 de agosto de 2019. E é bom demais ter você aqui com a gente, hein? Nesta manhã. Muito obrigado aí pela sua participação aqui com a gente. Aliás, aguardando efetivamente aqui a sua participação, sobretudo no debate de hoje, onde não vamos nominar ninguém, absolutamente ninguém, mas nós vamos ter que tratar de um assunto hoje aqui no nosso debate. E a sua participação é muito importante sobre todos os aspectos, né? Através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, no 999070097, você mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do dia. Bom, esposa de pastor. Quem é seu esposo, hein? Em outras palavras, o tema poderia variar, ter tantos outros. Existe violência doméstica aí na sua casa? Poderia ser esse o tema mais direto, não é? É que esse tema já foi feito aqui num debate família, já discutimos e, lamentavelmente, tantos relatos tristes. Daí a ideia da produção trazer, se de fato você conhece essa pessoa que está aí ao seu lado e que, em tese, e que no dia a dia lida também com tantas outras famílias, que cuida do rebanho, ou foi levantado, ou alguém o levantou para isso. Esse é o tema de hoje aqui e a sua participação é muito importante. Melodia tem o prazer, a honra de receber para a gente discutir aqui este assunto o pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, o pastor Walter Miranda, da obra da Restauração de Tudo em São Gonçalo e Jardim Alcântara, o pastor Tassis Júnior, da Assembleia de Deus Ministério Bom Sucesso em Del Castilho, e o pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando, e o pastor Roberto Inácio vai estar orando, então, abrindo o nosso debate. Pai, nossa gratidão por essa oportunidade. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui para debater um assunto de tão grande importância para o teu povo, para a tua obra, para o teu reino. Toma-nos em tuas mãos, nos dirige, que o teu Espírito seja com cada um de nós. Abençoa teu servo que nos conduz nesse debate. Abençoa a direção da Rádio Melodia. Abençoa, Senhor, essa multidão de ouvintes. Que a tua bênção seja sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Debate Melodia. Hoje o nosso debate, eu estou falando desde de manhã aqui, desde cedo, promovendo o debate, que seria, eu nunca gostaria de estar apresentando o debate com esse foco, com esse tema, aliás, não é nem a proposta, mas atendendo um pedido de socorro, um grito de socorro, e eu estou nesse momento mostrando aqui aos pastores, e posso passar as mãos de vocês, grito de socorro. Eliel, nós, esposa de pastor, já não aguentamos mais. Vivemos em um teatro. Na igreja é tudo lindo, perfeito, as fotos, tudo. Mas em casa apanhamos. A agressão verbal, então, nem se fala. E o normal do nosso cotidiano. Apanharmos em casa, dentro do carro. Se falarmos, piora. Somos terrivelmente castigadas. Eu estou usando o plural, porque tenho relatos de outras mulheres da mesma situação. Socorro, Melodia, socorro, Eliel. Eu apanhei durante 20 anos, não aceitei mais, parei de ir à igreja e ele fez uma reunião e me desligou da igreja. Me pergunta quantos vieram atrás de mim. Ele é pastor de 3 igrejas, tem uma reputação falsa, tudo mentira. E eu tenho pensado seriamente em tirar a minha vida, sair de cena. E segue o e-mail e eu vou parar exatamente por aqui porque já temos elementos suficientes para tratarmos deste assunto. Eu começo com o meu querido pastor Walter Miranda.
E eu gostaria que, se fosse tão somente só essa ouvinte, que eu vou trazer no anonimato, já seria motivo da gente estar aqui como pastores falando sobre isso aqui. Imagine um sem número espalhado por esse país afora, que tem exatamente essa conduta. Então isso aqui não é uma questão de família tão somente, não é para debate de família. Isso é um debate teológico, bíblico, à luz da Bíblia Sagrada e também das leis do país. Pastor Walter, bom dia. Bom dia, na graça e na paz do Senhor, pastor Eliel, os colegas. É uma situação dramática uma carta dessa, né? Enviada aqui para a Melodia. Claro, existem casais, pastor e esposa, que vivem muito bem e são bênçãos na igreja. Mas existem essas situações que não são poucas, não. E que, na verdade, nos entristece. E a gente, não é simplesmente por essa e-mail que chegou até aqui, mas a gente sabe no dia a dia o que acontece por aí na vida de casais. O pastor e a esposa não formam um casal perfeito na igreja, porque não tem casal perfeito, né? Todo mundo tem lá os seus problemas e convive, lutam para vencer e consegue vencê-los. Mas chegar uma situação dessa, dramática, aí de algumas irmãs, esposas de pastores, que mandam para cá vivenciando essa realidade triste, é lamentável o ocorrido, né? Até porque isso aí é agressão, é caso de delegacia também, vá. É caso de lá na delegacia da mulher, porque não está certo o camarada pastor de uma igreja viver batendo na sua mulher, na sua esposa. A mulher não é saco de pancada. A mulher, esposa de pastor, precisa ser respeitada também. Ocorre que existem casais que têm, vou dizer assim, um temperamento muito, muito alto, né? E não conseguem se respeitar. E ele, como o pastor que deveria ter mais equilíbrio, porque ele apacenta uma congregação, uma igreja, pessoas, famílias, ele tem que trabalhar para o melhor acontecer. Num caso desse, como acontece, de dizer até que tem vontade de tirar a vida, é que a situação está num ponto quase que incontrolável até essa realidade. Mas isso é um assunto que precisa ser levantado, e é levantado mesmo aqui na Melodia, até para despertar, que precisa mudar essa realidade. Não é? A esposa de um pastor, ela quer estar ao lado do pastor, ser honrada como mulher. Ela quer ser honrada como esposa. Ela quer ser honrada como mãe dos filhos daquele pastor. Mas, infelizmente, assim não acontece, né? A responsabilidade de apacentar é grande, né? E o rebanho espera de um pastor. A gente percebe, pastor Eliel, e na vivência de cada um de nós, tem mulheres que na afeição dela transmite uma tristeza. Ela transmite, não precisa falar nada. A gente vai em certas igrejas, ela não tem aquela alegria, parece que ela... A gente vê logo isso, aquela alegria no seu coração. Esses dias, eu até oportuno, eu conversando com uma irmã, esposa de um pastor, e ela dizia, pastor Walter, ele não tem prazer de me apresentar como esposa dele na igreja. Quando ela falou isso para mim, eu fiquei triste, não tem prazer de apresentar a irmã na igreja. E nesse ponto parece que o grupo da igreja está ao lado do pastor, que ela está desprezada na igreja, desprezada. Mas acontece com outras assim. Por que não o pastor não ter o prazer de apresentar a sua mulher como a sua companheira na igreja? Porque tem problema em casa, resolve o problema numa boa. E é possível resolver. Agora, não é certo maltratar a mulher e chegar a maltratar a esposa, né? E outra coisa, os filhos também, possivelmente, estão vendo uma realidade dessa, né? Filhos veem uma realidade dessa e ficam, por que meu pai? Aqui dentro de casa ele é uma coisa. Tem filhos que até ficam até felizes quando o pai vai viajar. Verdade é essa, porque ele dentro de casa com o pastor, ele é um problema, não trata bem a esposa, deveria fazê-lo, mas não o faz por um monte de razões. E tem mulheres de pastores que são bênçãos, ajudam os pastores a se livrar de determinadas situações. Quem é de nós aqui que não já
passou por uma situação dessa, de a esposa se apresentar e ajudar numa situação difícil que às vezes você quer fazer, quer agir, e a mulher ela entra com Deus na vida dela e ajuda o pastor. Quem não passou por isso? Eu acho que todos já passamos por isso. Então a mulher, esposa de um pastor, precisa ser honrada, porque ela está sofrendo, agoniada, algumas até querendo tirar a sua vida, porque não há o tratamento adequado. Ele como homem, não é? Como homem dentro de casa, trata bem as outras mulheres da igreja, com carinho, cheio de babação, cheio de gracinha, mas a esposa dele, ele não tem o carinho que deveria ter com ela, deveria fazê-lo também. Por isso que estamos vivenciando essa realidade triste que está aí diante de nós. Pastor Tarci Júnior, meu irmão, muito bom também tê-lo aqui nesta manhã. Bom dia. Bom dia, meu querido Leão Carlos, meus debatedores, muito bom estar aqui. Quero mais uma vez parabenizá-lo pela coragem de trazer para a mesa um assunto tão delicado, mas ao mesmo tempo tão necessário. Eu quero começar hoje a minha participação no debate agradecendo a Deus pela minha esposa. Eu tenho 11 anos de casado. Eu tenho crescido muito, porque Deus me presenteou com essa rainha que tem me ajudado, tem me dado a capacidade de crescer e de avançar. E hoje, antes de chegar aqui no debate, eu tive um tempinho com ela para saber qual o parecer dela a meu respeito. Acho que tem muito que terminar de falar depois do debate, eu acho que ela conclui. Mas muita coisa que ela pontuou, eu quero ver se eu consigo trazer aqui para a mesa, que são de extrema necessidade de pensar sobre isso. Agora, é impressionante como a Bíblia ela tem essa capacidade de se contextualizar. Né? Como parece que o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele via a nossa realidade. Lá em 1 Timóteo 5,8, o apóstolo Paulo diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que ser infiel. A proposta da Igreja Católica é que aquele que abraça o ministério eclesiástico, pastoral, ele não se casa. Eu sei que existem muitos interesses na instituição católica, lá no início da história, pensando nisso, mas a ideia era essa, de que ele focasse no ministério e não causasse danos nas famílias. Nós, Martinho Lutero, ele viu que era possível isso, em uma das propostas desse novo momento da reforma. O próprio Martinho Lutero casa com uma grande mulher, uma mulher que vem para auxiliá-lo de forma extraordinária, e ele mostra que é possível, e começa ali um novo tempo para a liderança protestante, de que é possível, não é fácil, é um desafio muito grande, você precisa redobrar a sua atenção. Eu gosto de um livro, e até aproveito para indicar um livro, é A Família do Pastor, pastoreando sua família através dos desafios do Ministério Pastoral, casal de pastores americanos, que trabalham esse assunto de forma fantástica. Tem uma frase que eu destaquei para tratar aqui hoje de manhã, que diz assim, uma frase dita pela esposa do pastor: ministério é um modo de vida que nos obriga constantemente a nos dedicarmos aos outros, sacrificando o nosso tempo, recursos e emoções. É uma vida que requer abnegação aos servirmos aos outros, e se não tivermos cuidado, ela pode nos deixar vazios, desanimados e machucados. Eu tenho vários amigos passando por processos delicados por não conseguir essa administração, essa gestão de poder, administrar a igreja e administrar lá. Não é fácil. Não é fácil. Então existe assim, eu acho que pelo menos 3 opções. Você ignorar a família, tratar como apenas uma parte que existe ali, mas não deve ser valorizada. Existe também você valorizar pouco, e existe a opção de você tratar com nobreza, porque o nosso ministério pastoral começa dentro de casa. Eu acho que o feedback que a família dá a respeito de você vai falar muito daquilo que Deus pode fazer do lado de fora. Então, assim, redobrar a atenção. Eu espero que a gente consiga hoje, Eliel, encontrar um caminho, né? Eu me solidarizo com
com essa mulher. Eu sei que ela é porta-voz hoje de um grupo de mulheres que estão em desespero. E aí tem a questão de depender financeiramente do ministério. Então, nem vou tocar nesse assunto. Então, para não prejudicar, vai que meu marido pede o emprego, é mandado embora, vamos viver do quê? Ele só sabe fazer com isso. Então, eu espero que hoje a gente consiga aqui ajudar essas mulheres e que Deus nos use hoje para ser, assim, mensageiros de esperança para tantas mulheres aflitas. Muito bem. Pastor Anderson Maciel, bom também tê-lo aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia. Meu querido pastor Eliel, bom dia aí a todos os debatedores, a esse planeta de audiência. Já foi dito aqui, um tema extremamente desafiador. Eu diria até um tanto quanto ousado, mas que indubitavelmente nós precisamos tratá-lo. Difícil a gente observar isso, e principalmente quando atinge a nós pastores, né? E a gente vir aqui e falar disso é desafiador. E eu confesso que quando eu me deparei com o tema, a primeira coisa que eu fiz, eu estava na rua e mandei um WhatsApp para minha esposa e falei assim: fala aí, por favor, alguma coisa. E quando cheguei em casa, ela disse assim: vamos conversar. Porque eu acho que o feedback dela é fundamental, é o que propicia exatamente a gente ter uma visão do que essa mulher está sentindo, do que ela está passando. E eu percebo hoje, pastor Eliel, uma dificuldade enorme que a igreja tem vivenciado em relação às expectativas que têm sido colocadas nas nossas esposas. Eu diria expectativas irreais. Querem que as nossas esposas sejam Marta e Maria ao mesmo tempo, né? Aquela Marta que trabalha, deixa tudo organizado, tudo em perfeito estado, mas aquela Maria também que não sai aos pés de Jesus. Quando a gente olha para isso, a gente começa a ver o sentimento que essas mulheres hoje têm de incapacidade, de medo, de inutilidade, e aliado a isso, os prejuízos emocionais que o próprio ministério traz. Se não tiver um homem ali do lado firme que a preserve, que a poupe, fica muito difícil. E não são raras as vezes que a gente ouve as esposas de pastores afirmarem o seguinte: olha, eu nunca queria ser esposa desse pastor. Aliás, quem dirá ser ovelha dele? Outras já vão dizer: olha, eu não consigo mais olhar para o meu pastor, que é o meu marido, pregando e lembrar das coisas que ele faz em casa. Se a igreja soubesse o que ele faz em casa, eu tenho certeza que a coisa ia mudar. E aí vem dizendo as mulheres, né, de pastor: eu já não largo mais o marido nem o ministério, porque eu acho que eu vou ser escândalo. E aí eu vou arruinar, afundar e mergulhar num processo difícil. E ficam dentro de casa meses sem conversar, sem ter um ato sexual, sem ter intimidade. E aí as coisas vão ruindo, vão cada vez pior. Mas por que isso? Já foi dito aqui, né, pelo pastor Tarsis, eu queria até me valer desse texto também. A Bíblia compara a nós obreiros, né, aqueles que são realmente chamados para o ministério, como aqueles que têm a pressuposição para administrar a igreja, administrar bem um lar. Pré-requisito. Agora, interessante que esse texto de 1 Timóteo 5,8, ele vai dizer para a gente que se alguém não está fazendo isso, ele não é comparado ao infiel, não. Ele é muito pior. Ou seja, eu consegui aqui tentar imaginar que classificação teria e não consegui achar. Que classificação dá para uma pessoa que não cuida da sua casa? Não tem classificação. Porque aqui iremos comparar um infiel e ser pior do que ele. Eu não sei se é um traste, eu não sei como definir, eu não sei como adjetivar uma pessoa que não trata bem da sua casa. Você esquece que é pré-requisito. Agora, é bem verdade que hoje, nós como pastores, igrejas, estamos vivendo uma completa inversão de valores, né? Os pastores aqui, talvez uns tenham mais tempo, o pastor está com 10 anos, outro... Eu estou com 24 anos de vida conjugal, casado com a mesma mulher. Desafiador. Com 2 filhos, um de 19 anos e uma de 13. Idade real da prova. Prova dos 9. Vamos ver se esse evangelho está fazendo efeito dentro de casa? Um de 19 e uma de 13. Agora é o teste, agora é para valer.
Vamos ver se esse negócio está fazendo algum efeito ou não. E quando eu olho para isso, eu entendo que é muito complexo, mas que nós não podemos inverter esses valores. Mas é uma inversão completa. Nós, pastores, estamos dando mais valor a ministério do que a própria família. E o pior é o descaso, é o destrato. Outro dia eu vi um pastor falando assim, a minha esposa esses dias me pediu um tempo. Aí a segunda vez que ela pediu, eu falei, não, peraí, mulher, peraí. Daqui a pouco eu converso com você. Ela me parou, me olhou nos olhos e disse assim, você ouve todo mundo dentro de um gabinete pastoral nos 5 minutos iniciais, você já sabe onde a pessoa vai chegar daqui a 1 hora com a conversa. E você ouve atentamente. E por que que eu, sua esposa, você não sequer quer me dar 5 minutos para me ouvir? E eu tenho o hábito, eu costumo fazer isso. Quando é minha esposa que liga meus filhos para o mundo, eu posso estar em reunião, o que for, que a minha prioridade eu tento colocar como sendo eles. Eu tento fazer isso porque, meus irmãos, se a gente não priorizar os domésticos da fé, e a gente vê hoje a família, aquela propaganda de margarina, né? Tudo, né? Aquela obra de ficção. E eu queria terminar esse bloco dizendo o hiato que está tendo hoje, a discrepância na vida dos pastores entre o caráter e a reputação. Caráter é como Deus te vê quando ninguém está vendo. O que você faz? Como é que Deus te observa nesse processo? E reputação, o que as pessoas pensam ao teu respeito. Isso tudo vai gerar uma coisa chamada integridade. E a igreja precisa observar isso no obreiro. Os sinais estão evidentes, como já foi dito aqui, né, pelo pastor Walter. A gente observa mulheres, às vezes, vivendo um momento de opressão, de dificuldade, semblantes cabisbaixos, desmotivadas, passando por processos difíceis. E a gente observa que o obreiro ele está muito mais focado em ter um ministério de sucesso, em ter a aceitação do seu rebanho, em ter aquelas conquistas de dizer a minha igreja era assim, hoje eu fiz obra, coloquei assado, nós tínhamos tantos membros e hoje estão com tantos, mas não percebe que está perdendo dentro de casa e perdendo feio. E perdendo feio. O pior é a opressão. Essa mulher verificar o que esse camarada está vivendo a nível de caráter com Deus e o que ele está vivendo a nível da reputação a qual a igreja acha que ele é desafiador. Eu queria pedir a cada um de nós, até não só os pastores, mas os homens, o governo, o princípio, cabeça, como nós estamos lidando com essa questão dentro dos nossos lares. Apenas um questionamento para a gente ver se a gente está buscando mais aceitação por parte do rebanho ou por parte de Deus que está observando como nós estamos tratando as nossas esposas. Pastor Roberto Inácio, bom também, meu pastor, tê-lo aqui nesta manhã, bom dia. Bom dia, pastor Eliel, bom dia essa mesa abençoada de homens de Deus. Bom dia a você que está nos dando a sua audiência nessa manhã, diante de um tema tremendamente real. O que você colocou para nós no início é apenas um relato, e você disse que quem enviou usa o plural porque sabe de outros fatos. Pela misericórdia de Deus, a gente caminha com a igreja, já não é de hoje, e pela graça do Senhor estou casado há 46 anos, 2 filhas, 4 netos, e vivendo o dia a dia da obra de Deus. E pela graça de Deus eu posso afirmar aqui que não estou dentro desse quadro aí de agressão, de qualquer tipo de situação. Mas é triste, pastor Eliel e ouvinte, dizer que esta é uma realidade. Esse mês de agosto eu fui convocado para dar uma palestra a pastores nas terças-feiras, em reuniões de oração. Eu falava sobre o tema a pós-modernidade e o conceito pastoral hoje. E cada reunião que nós tivemos, eu ouvi relatos de pastores falando exatamente sobre isso. Que alguém, né, obreiro, agredia a esposa,
Na outra reunião, o outro chegava, rapaz, mas eu não imaginava. Você lembra de fulano? Poxa, eu fui saber que ele também agride a esposa. E eu fiquei abismado porque não são poucos, são muitos. Parece que está havendo aí um distanciamento do propósito de Deus e da realidade da vida. Sei lá, já foi discutido aqui pelos nossos companheiros vários fatos que afetam tudo isso, a importância do ministério. Mas, pastor Eliel, estamos vivendo hoje um tempo que Paulo diz lá em Timóteo, é um tempo trabalhoso, é um tempo difícil. Nós já discutimos isso aqui no debate uma vez, em que ali diz que os homens seriam amantes de si mesmos. Partindo desse pressuposto, então um camarada que é amante de si mesmo, ele vai lutar por si, em detrimento de família, em detrimento até da igreja, da honra, de todas as coisas. E esse relato aí hoje aí é um grito desesperado de socorro, e que nós precisamos alertar a você que está nos ouvindo, você que é obreiro, você que tem responsabilidade com a igreja, que nós devemos atentar para algo, irmão. Que o primeiro pastoreio é o da família. Se a pessoa não consegue ser pastor na sua casa, acabou. Se ele não consegue ganhar a sua esposa e seus filhos, o que ele está fazendo ali diante daquela multidão? Não é? Infelizmente, essa é a realidade. E aí você estava falando que é um caso também de ordem jurídica. Eu separei aqui o artigo 5º da Lei Maria da Penha, que fala o que é violência doméstica, não é? É qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial. E, de certo modo, quando a agressão não é física, ela é verbal, não é? Ela é psicológica, sabe? Colocando a esposa em determinada situação degradante, humilhante. E aí a gente percebe que, nesse momento, Jesus Cristo disse uma coisa que me veio à mente, veio ao coração. Ele disse que naquele dia, vai ter um dia, né? Um dia em que todas as coisas, os segredos dos homens, conforme diz a Bíblia lá em Atos, serão revelados. E nesse dia, muitos, o que me assusta é isso, é que Jesus disse muitos, vão dizer, Senhor, mas no teu nome eu fiz, eu aconteci. E diz, olha, eu não conheço vocês. Porque, infelizmente, falhamos no mais primordial do pastoreio, na família, no respeito, sabe? No amor. Se eu não amo a minha esposa, conforme Paulo diz lá em Efésios 5, maridos, amai vossas mulheres. Se eu não consigo amar a esposa, como é que eu vou amar o rebanho? Como é que eu vou amar a esposa do outro? Como é que eu vou amar o outro? Como é que eu vou amar alguém? Infelizmente, pastor, a situação é bem triste. Mas nós vamos encontrar uma solução em nome do Senhor. Muito bem. A gente já vai para o intervalo aqui, nesse momento. Rapidinho, em 1 minuto, a gente volta com toda a segunda parte do nosso debate. Aguardando você também participando aqui com a gente. O curso de Teologia da Rádio Melodia tem uma oferta especial para você. Para pagamento à vista no boleto bancário ou parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito, você receberá todo o material de estudo do curso com 6 meses grátis. Isso mesmo, vídeos, textos, apostilas e muito mais, com até 6 meses grátis. Fale com um dos nossos atendentes. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate. Falando aqui sobre esposa de pastor, quem é o seu esposo, pastor, como é que tá isso? Aí discutindo aqui esse assunto com o pastor Tarci Júnior, pastor Roberto Inácio, pastor Anderson Maciel e também o pastor Walter Miranda. Ouvintes aqui, muito triste, muito triste. Ontem acompanhei um drama, cheguei na casa do meu pastor e escutamos gritos, gritos e gritos. E eu via meu pastor gritando com a vossa esposa, falava palavras. E aquele momento foi muito triste, muito triste. Eu fico pensando, prega uma coisa e faz outra.
E aí pensei, para que eu vou conversar com meu pastor sobre as grosserias do meu marido se meu pastor trata a esposa dele como um animal? Muito triste. Isso aqui. Bom, mais uma participação aqui. E quando o marido coloca o trabalho em primeiro lugar, principalmente os colegas de trabalho, enquanto a esposa fica para trás durante 20 anos, não aguento mais isso, não confio mais nele como homem, pois minha vontade é ir embora. Obrigado pela participação aqui com a gente. Pastor Walter, são relatos aqui que a gente não teria tempo hoje aqui de citar todos aqui. Mas a gente vai vendo que isso é pior do que a gente imagina. A estatística de muita gente que não fala, muita gente tem medo de falar, muita gente tem medo de denunciar, e por muito tempo também a igreja evangélica brasileira também omitiu isso. A gente tem que falar isso aqui. Omitiu isso aqui em nome de oração. Vamos orar que Deus vai dar vitória. E o pau cantando em casa. Ou seja, chegou a hora da gente virar a página disso aqui. Não, então, isso não pode ser assim. Vou continuar dessa maneira. Então, olha, começar rapidinho a respeito do quem vai ser pastor. Eu acho que o homem que ele é chamado para ser pastor, antes de ser consagrado, precisava saber como é que é a vivência dele em casa. Consagro de vida, ele já vive a vida assim. Vai para o ministério pastoral dessa maneira. Aí já dá continuidade. Outra coisa também, a mulher não pode ficar servindo como saco de pancada do seu esposo que é pastor, não. Eu acho importante, já falei isso aqui uma vez aqui, vou repetir. Cada um de nós pertence a um ministério. É reunião de pastores com as esposas. E o líder, cada um de nós tem um líder, o presidente lá da ordem de pastores, o bispo. Fazer uma reunião com o pastor, com as esposas. E se a mulher, olha, tá apanhando, não tem que ficar quieto não, vai, porque, olha aqui, não dá mais não. Eu vou chamar um pastor, a esposa de um pastor aqui em casa, ou vou conversar com o presidente da ordem de pastores para ter uma reunião aqui em casa, porque eu já não aguento mais apanhar. Tem que fazer isso, gente. Ela vai ficar quieta, apanhando direto. Tem que fazer alguma coisa. Já que não tem solução dentro de casa, problema de alguns pastores também, pastores, sabe o que é? É o ciúme. Ele é pastor, ele é ministro do evangelho, o pastor se torna popular. A esposa do pastor também, às vezes ela está ali trabalhando, conversa com outro. Mas por que ele tem direito de conversar com uma irmã e o marido, a esposa dele, não tem direito de conversar com outros da igreja? Não, tem pastor, eu já vi isso. Tem pastor que fica de olho na esposa quando termina o culto, rapaz, fica vigiando a mulher. Com quem que ela conversa, com quem que ela bate papo. Isso não pode, ó. A esposa dele é pra ajudar. Aí desse ciúme, o troço vai estourar dentro de casa. Aí eu vi, que não sei o quê, papá. Eu vi aquela conversa sua, ver como é que você se comportou. Poxa, deixa a irmã conversar. Esse negócio de dinheiro também, eu tenho um problema, um detalhe comigo. Desde que comecei a trabalhar, quem administra meu dinheiro é a Eliana. A minha esposa que administra o meu dinheiro. Quando eu estava no tribunal, que eu ganhava muito bem me dentro do tribunal, eu recebi o meu pagamento, já que está aqui. A primeira coisa que eu fazia é tirar meu dízimo e as minhas ofertas. Está aqui, ó. A minha esposa administra minhas finanças. É com ela. E tem mais. Já perdi muitas viagens teria que fazer, porque não tem condições de viajar sozinho. Não dá para viajar sozinho. Vou sentir falta da companheira. Uma coisa aqui, estou na casa de uma família. Eu vou pro hotel, tudo bem, mas estou na casa de uma família. Quer que eu fique lá? Poxa, fica sem jeito, pastor, sem a esposa dele, na casa de uma família. Já deixei de fazer várias viagens, porque a Eliana não dava para ela ir comigo. E tem conta, hein? Às vezes, sou convidado, ela só diz assim, não vai não, né? Não vou não. E acabou. Está resolvido. Ouço a mulher. Agora, esse negócio de mulher ficar apanhando e calada dentro de casa, e esses miseráveis, desgraçados, desprovidos da graça de Deus, ficar batendo na mulher, ir lá pro puto pregar, ela tem que dar um grito. Ela, não aguento mais. Eu vou chamar um pastor amigo com a esposa dele aqui em casa para conversar isso. Ou senão vai ao presidente da ordem, da convenção, do sínodo. Olha, o problema na minha casa está assim, ele é pastor da igreja, está fazendo isso. Eu não estou pedindo que acabe com o meu marido, mas que ajude para que resolvamos esse problema antes que haja separação entre eu e ele, e eu estou sofrendo. Mulher fica doente por causa disso, né? Que ela fica caladinha ali.
Depressão, exatamente. Sendo ameaçada, ó, não tem nada, ameaçada, que ameaçada? Não tem jeito, vá pra delegacia, acabe com o ministério dele, não importa. O importante é a seriedade, a responsabilidade, o testemunho do evangelho do Senhor Jesus na vida de um pastor e da sua esposa. Medidas têm que ser tomadas. Não pode a mulher ficar calada sofrendo. Tem que correr atrás. Repito, vai a um colega pastor com a esposa, vai ao presidente do sínodo para vir na minha casa e conversar, porque a situação aqui está difícil. Agora, a mulher sofrendo, oprimida dessa maneira, não está certo não, pastor Leão. Pastor Tarso Júnior, a gente vai ter que trazer hoje aqui um norte para esse grupo imenso de pessoas aqui, bombou aqui na internet, tanto no WhatsApp quanto aqui no site da Melodia, situações nesse sentido aqui. Eu tava lembrando aqui, eu tenho 37 anos, só que eu peguei uma parte da minha denominação que fazia um crivo com a esposa para saber se estava apto o marido ou não para a consagração ministerial. É uma pena que a gente perdeu isso. Muitos outros interesses entraram nas instituições e, não, se o cara fala bem, atrai bem o público, bota o cara lá. Então, assim, é muito importante resgatar esse valor de saber que o pastor tem que estar junto com a família, junto com a esposa, vai produzir muito mais. Eu separei aqui umas outras questões, eu sei que a gente precisa de uma solução, mas é rapidinho, porque pode ser que vá de encontro com alguns dos nossos ouvintes. Um terapeuta com mais de 40 anos, que atende muitos pastores e esposas e tal, ele destacou algumas das grandes questões que as mulheres colocam. Por exemplo, frases como tal, ó. Preferia ser apenas uma ovelha dele, disse uma esposa. Ele dá tudo de si para a igreja e nunca sobra suficiente para suprir as nossas necessidades. Eu sou a ovelha mais carente da igreja, uma frase. Outra, já ouvi dele, se não fosse o meu ministério, já teria me separado de você. Outra, ele nunca prega sobre relacionamento porque o nosso casamento é um fracasso. Outra, se a igreja soubesse que ele é de quem é ele dentro de casa, não aceitaria ele como pastor. Outra, meus filhos não vão à igreja por causa da hipocrisia do pai. Ele prega aquilo que não vive. Outra, meu marido pastor não pode ver um rabo de, abre aspas, rabo de saia, fecha aspas, cobiça mulheres na minha frente. Outra, estou cansada de ouvir dele, eu não te amo mais. Outra, por 2 vezes o peguei vendo pornografia. O pior é que ele se irrita por eu ser contra esta imoralidade. Outra, já ficamos mais de 1 mês sem conversar dentro de casa. Outra, já passamos 3 meses dormindo em camas separadas. Outra, ele já me agrediu fisicamente de sair para a igreja, onde iria dirigir um culto de oração. Outra, nós não temos vida sexual já faz 6 meses. E aí vai uma quantidade, uma enxurrada de colocações. Eu vou tentar aqui pegar o mesmo caminho de solução que o pastor colocou pra gente. Você não precisa ficar calada. Você não precisa ficar calada. Você tem o direito de viver uma vida saudável também. Não pode ficar calada. Hoje, eu não quero aqui que você seja irresponsável, mas existem vários meios para você fazer denúncia. Eu começaria, se eu atendo um caso na igreja de agressão, eu como pastor dou a esta esposa o conselho de procurar a delegacia, seus direitos. Nossos direitos hoje, a justiça está muito atenta. A justiça ainda continua muito fraca em muitas áreas, mas esta é uma área no Brasil que a justiça tem trabalhado com excelência. Então, procure uma delegacia, faça queixa, apresenta o boletim de ocorrência. Outro ponto que você pode, procure uma liderança, procure um pastor amigo, um pastor que você sabe que tem autoridade sobre o seu marido. Procure, abre o coração, pastor, preciso conversar, o assunto é esse. Você tem hoje redes sociais, e num caso de muita gravidade, você procura alguém, tal, faz o desabafo. Porque o que está acontecendo, a minha preocupação é que tem muitos homens que acham que não tem nenhum tipo de... ele não vai perder nada. Então, assim, ele tem o direito de maltratar, de agredir, e ele vive uma vida de que ele está por cima. Eu queria hoje abrir os olhos, esses pastores estão me ouvindo.
Hoje a conta pode chegar mais rápido do que você pensa. Então, tomar cuidado, tomar muito cuidado, porque se uma esposa de um marido desse vai para uma rede social, estoura a reputação dele. Estoura a reputação dele. Então, é necessário, claro, esse não é o melhor caminho é o da reconciliação, é o de sentar, é procurar uma mentoria, procurar um pastor para abrir o coração. É possível achar uma solução e que Deus nos ajude a achar esse caminho. Muito bem, nessa sequência aqui, também é de se estranhar, pastor Anderson, de que uma pessoa dessa acha que tem ministério. Vamos combinar aqui. Tem coisa que ministério. Se a Bíblia diz que como governará a igreja do Senhor, pastor é ato de governo. Se não governa a casa, se não tem moral em casa, como é que é a Bíblia que diz? Isso aqui não é, e aqui não tem exegese, não. Isso aqui tá certo, isso aqui não tem como. O cara achar que faz tudo isso e ainda tem a autoridade de Deus e que o Espírito Santo compartilha com tudo que ele faz na igreja de bonitinho. Como é que é isso, pastor Anderson? Para apimentar, é pior do que isso. Quando a gente vai para 1 Pedro 3,7, é um desafio quando a Bíblia fala para a gente viver as coisas comum do lar. Aí eu me faço um questionamento. O que era para ser comum, que se transformou em incomum, e o que era para ser incomum, que agora virou comum? Primeiro questionamento. Aí você vai vendo, aí a Bíblia vem falando que ela é a parte mais frágil. Porque tem homem que não bate com a mão, mas bate com a palavra, fere o emocional, porque a mulher é emocional, né? Aí fica com aquele verniz religioso disfarçado de piedade, aquela fachada, e a vida devocional dele não existe. Deixa eu falar uma coisa, eu acho que eu vou ser mais enfático aqui. Eu não consigo ver uma pessoa com tal perfil que se diga pastor. Porque o texto de 1 Pedro 3,7, ele vai terminar dizendo que se você não trata bem a sua coerdeira, suas orações são impedidas. Bom, se ele não tem mais comunicação com Deus, como é que ele vai conduzir alguma coisa que se chama pelo nome de Deus? É a pergunta que eu faço. É um absurdo uma pessoa que vive dessa forma e se intitula um obreiro. Porque a própria Bíblia vai dizer, meu camarada, você pode estar falando o que quiser, só que Deus não está ouvindo. Você se reconcilia, ajusta, cuida da tua prioridade. Ela é coerdeira com você. Esse negócio agora de solução, ela vai perpassar, e se essa mulher for sábia, conforme já foi dito aqui, procure ajuda. Não tente expor isso, trazer, dar aquela luz, botar tudo à baila, tudo às claras, com aquele pretexto assim, agora vai resolver. Não, tente você, de uma maneira cirúrgica, achar solução. Eu acho que esse é o maior conselho. Agora, posso dar uma dica para você, minha irmã, que está passando por isso? Sabe qual é o maior receio que esse camarada tem? É que isso venha à tona. É o maior receio que ele tem, esse. Porque ele vive em função de uma reputação. E quando ele percebe que a reputação está em xeque, ele vai refletir. Ele vai ceder, ele vai reavaliar o comportamento, ainda que esse tem que ser o remédio amargo. É o final, não é o início. Se você tiver que adotar, não tenha a menor dificuldade para fazer isso. Agora, que isso para mim não é obreiro, não pode ser. Não pode. Como é que uma pessoa vai fazer a obra de Deus, cuidar de gente, falar de gente, se Deus não está ouvindo, se não há relacionamento com Deus, acabou. Então, minha irmã, chame hoje alguém da tua confiança, trate. E mostre para ele que tudo que está oculto vai vir à tona. Isso é a palavra. Porque mentira, você precisa ficar mergulhando. Verdade, você fala uma vez, vai onde tem que ir. E vida de fachada, de verniz, querendo ou não, de uma hora para outra, vem à tona. Agora, se a sua ambiência familiar não for uma ambiência onde tentações, essas dificuldades podem ser tratadas, os pecados virão à tona da pior forma possível, avassaladora. Reflita sobre isso, minha irmã. Reflita sobre isso, obreiro, homem de Deus, porque nós vamos prestar conta a Deus de tudo quanto estamos fazendo. Muito bem. Pastor Roberto Inácio, estamos chegando já na reta final aqui para a gente trazer aqui essa luz, sobretudo o direcionamento para quem está pedindo socorro aqui, pastor Roberto. Pastor Eliel, você começou ainda há pouco falando, né, sobre o governo da casa.
E o apóstolo Paulo, dentro dessa esteira aí, ele diz o seguinte no versículo seguinte: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Às vezes, não é, nós estamos vivendo uma situação em que está circunscrito ao lar. Ninguém melhor que os vizinhos para conhecer, não é, a nós. Quem são os nossos vizinhos? São aqueles que estão próximos de nós, aqueles que convivem com o dia a dia. O pastor Tasso alencou ainda há pouco que antigamente se fazia uma cariação entre a esposa. Eu sou de um tempo em que antes de qualquer obreiro ser separado para qualquer função, o pastor mandava 2 obreiros procurar os vizinhos. Não era conversar com a esposa, não, era nos vizinhos. E aí procurava o da direita, da esquerda, frente, fundo, era a vizinhança que ia dizer. Infelizmente, toda essa situação reflete não só na igreja, não só em casa, mas também na vizinhança. Eu fico imaginando o testemunho de uma pessoa que age assim com relação aos seus vizinhos. E aí, uma das coisas que eu já ouvi e que é um fato, as pessoas que menos se convertem são aquelas que vivem na proximidade da igreja ou do templo. Porque como vizinhos, eles sabem perfeitamente como se conduz aquela pessoa, aquele líder ali no seu dia a dia. E agora o que fazer diante dessa realidade? Já foi dito aqui algumas situações interessantes. Em primeiro lugar, não se pode calar uma situação dessa. Não se pode. Nem diante de Deus e nem diante dos homens. Agora, existem situações, pastor Léo, que a gente já lidou no dia a dia, em que a criatura ofendida, ou a mulher ofendida, ela diz o seguinte: mas se eu denunciar, eu vou sair de casa e eu não tenho para onde ir, sabe? Então existem vários fatores que se ajuntam a tudo isso aí. Meu Deus do céu, é um negócio muito sério. Porque a mulher diz: pois é, se eu vou denunciar agora, aí eu vou perder a minha casa, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. E aí a gente diz o seguinte: quer continuar essa vida ou quer mudar de vida? Eu creio que neste momento, com as leis que amparam, com tudo isso que nós temos hoje em prol, não é? Porque não é só a Lei Maria da Penha, existe um conjunto aí de situações que amparam, que ajudam, que cooperam, sabe? A mulher não pode mais ficar calada, em hipótese alguma, sabe? Isso não é caso para se calar, isso é caso para se denunciar, para se falar, para se dizer, para se revelar, não é? Pastor Anderson falou aí, ainda que cirurgicamente, enfim, mas deve ser tratado sim. Nós não podemos dizer aqui: ah, irmã, vai orar que Jesus é bom. Não. Não é? A oração é um fato. Agora, a ação é o outro. A ação é que vai trazer a resistência a essa situação. Por quê? Porque o marido age assim? Porque não há resistência. Aquela coisa vai se acomodando, vai se acostumando, não é? E aí a mulher vive aquela situação, em casa é uma coisa, na igreja é outra. Enfim, chega, é momento de se levantar como pessoa, com dignidade, sabe? Para poder pôr um fim a essa situação. E esses homens que se dizem de Deus, me perdoe julgá-los dessa forma, né? Pode estar certo de que mais dia, menos dia, o juízo de Deus virá. De uma forma ou de outra ele virá. Entende? Se não vier agora, a Bíblia diz que Deus já tem determinado um dia em que ele vai julgar todas as coisas. E aí desse dia, ninguém escapa. Pesquisa do dia. Bom, resultado final aqui da nossa pesquisa do dia. Esposa de pastor, quem é o seu esposo? Você sabe? Estamos terminando aqui o nosso debate. Com 54% dizendo que sim, 46% dizendo que não. E aqui cabe uma reflexão. Cuidado, você que está solteiro, solteira agora. Cuidado com quem você vai casar também. Que nós já estamos aqui apagando aqui um incêndio, né? De quem já está casado há tanto tempo. Então, cuidado você que vai casar agora. Que a modalidade agora mudou. É que essas pessoas que nós estamos discutindo aqui, esses agressores, eles são da década passada. Então, eles agridem.
Os de hoje estão eliminando vidas. Viram assassinos. Verdade. Matam as pessoas. Eles não agridem tão somente fisicamente, não. Eles dão tiro e matam. O feminicídio está aí aumentando a cada dia. O Brasil, a cada dia, tantas mulheres são mortas. Então, cuidado, você que está solteiro, você que está solteira, sobretudo. Deus tem o melhor para você. Cuidado com aquilo que você vai fazer. Cuidado com aquilo que você vai escolher. Ore a Deus, peça direcionamento para que você possa evitar uma série de problemas aí na sua vida. Estamos terminando aqui esse debate. Confesso que não queria jamais fazer um tema desse, mas a realidade nos traz exatamente por este lugar e muitas das vezes temos que cortar na carne. A propósito de um grito de socorro, ou se faz esse debate ou vira conivente com os agressores. E se tem uma coisa que nós não seremos jamais, que Deus tenha misericórdia de nós, é sermos coniventes com o erro. Estamos aqui para ajudar a cada um, mutuamente. Por isso que nós estamos aqui. Pastor Walter Miranda é pastor da nossa Igreja da Obra da Restauração de Tudo em Jardim Alcântara, na Rua Valente do Couto, 542 em São Gonçalo. Que fica então do nosso debate de hoje, pastor Walter Miranda. Muito importante, a sua advertência, ela é oportuna e ela cabe nessa situação que estamos vivendo aí. Pense muito bem nisso, o rapaz e a moça, ao casar. E eu queria fazer uma observação e uma sugestão. A observação que o pastor, ele não visita as ovelhas, né? A responsabilidade dele, a casa de ovelha, toma um café com um, vai na casa do outro, na casa das famílias. São poucas igrejas que existem isoladas. A maioria estão ligadas a uma convenção, a um presbitério, a um sínodo. Por que esses presidentes de bispo, de sínodo, esses pastores, líderes, presidentes, não visitam a casa dos seus colegas pastores? Faz uma visita. Vai na casa. O pastor não visita as ovelhas? As ovelhas, os pastores também não são ovelhas daqueles que são presidentes de convenções, de sínodo. Por que esses presidentes não vão na casa dos seus colegas pastores para tomar um café, só quer cuidar dos seus interesses? Vai lá ver, conversar, chega, dali pode ajudar muita coisa. Surgiu oportunidade para socorrer essas mulheres que estão no desespero. Deus nos abençoe. Tá aí. Meu querido pastor Tarci Júnior, da minha querida Assembleia de Deus, Ministério Bom Sucesso, em Del Castilho, na estrada Ademar Bebiano, 1400, em Del Castilho. Que fica então de tudo isso que nós discutimos nesta manhã, pastor Tarci. Obrigado, Eliel, pelo carinho. Eu daria aqui uma palavrinha de conselho: respeito. Trate a sua esposa como um presente que Deus te deu. Eu ouço alguns pastores: 15 anos que eu não tiro férias. Eu fico arrepiado quando eu ouço. Não tiro férias, eu não preciso tirar férias. Eu fico assustado. Eu venho de uma família muito simples. Meu pai, minha mãe, possivelmente estejam me ouvindo. Pastores que não são formados em teologia. Meu pai, na obra missionária, tirava 30 dias de férias para estar com os filhos, para estar com a esposa. Você viu de exemplo para mim. Eu tenho coisas que eu amo fazer. Minha esposa também tem coisas que ela ama fazer. Quer ver um exemplo? Praia. Eu não suporto praia. Ela ama praia. Eu vou pra praia. Sento lá, pego um livro, fico meio emburradinho, mas vou pra praia com ela. Vou pro shopping com ela. Viajo no aniversário de casamento, levo ela pra jantar. Ultimamente, meu amor, eu sei que preciso melhorar isso. Levo pra jantar, saio com ela, sem as crianças. Respeito. Respeito. A igreja, amanhã tu morre. Semana que vem já entra o novo pastor. E a igreja está abraçando o novo pastor. Você tem a sua esposa, você tem a sua família, e eu tenho certeza que Deus vai pedir prestação de contas. E eu quero ser aprovado pelo Senhor nesse quesito, porque é o principal ministério que Ele me confiou. Obrigado, Deus abençoe, um beijo a todos aqui. Pastor Anderson Maciel, da PIB de Campo Grande, na Rua Ferreira Borges, 54, em Campo Grande. Que fica então de tudo isso que nós discutimos aqui nesta manhã, pastor Anderson. Bem rápido, mais uma vez, parabenizar a Melodia pela ousadia, diria até a conveniência, a oportunidade. Difícil, mas precisamos falar disso aqui. O debate é teológico. Eu queria terminar aqui dando um conselho, uma receita teológica de economia doméstica. Está lá em Provérbios 15, 13. Anota aí, por favor. Sua esposa não vai precisar mais de salão de beleza, não vai precisar mais fazer unha, não vai precisar nem daquele vestido tão caro novo.
A Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto. De nada adiantará roupa nova, as coisas novas dentro de casa, se dentro a pessoa não está bem. Trate bem sua esposa como co-herdeira, porque esse é o teu maior papel como ministro, como servo, como aquele escolhido para conduzir o rebanho do Senhor. Um beijo no coração de todos os ouvintes. Maravilha. Pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus Filadélfia, na freguesia em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia. Pastor Roberto, que fica então para todos nós, depois de esse momento de debate aqui na Melodia. Um debate sério, um debate atual, um debate que precisa ser conduzido não só hoje, mas sempre que tiver oportunidade, sempre como um alerta. Mas eu quero deixar, pastor Eliel, 2 textos que está aqui em 1 Timóteo 3, quando Paulo, o apóstolo, diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo seguinte: não dado ao vinho. E aí está aqui, ó: não espancador. Não espancador. É uma ordenança bíblica. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, e que governe bem a sua própria casa. Esse é o conselho da palavra de Deus. Tá aí. Obrigado, Luciano Severo. Vem aí a Débora Lira, a partir de agora, comandando o Tarde Maior. Logo mais o nosso Cristo em Casa, às 10 da noite, pregando logo mais o pastor Marco Bastos, da Igreja de Cristo em Niterói. E a todos, muito obrigado. Deus abençoe. Boa quarta, boa tarde. Obrigado, gente.